Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje é terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Nós vamos começar mais um programa Sport Face News, com muita notícia importante. Vamos estar reagindo aqui a diversas informações, já está na sua tela aí. A gente vai reagir a algumas notícias da Jovem Pan Esportes, tá bom? Vamos ter notícias aí, igual você está vendo, do Corinthians. Vamos ter notícias sobre a questão da CBF. Vamos ter notícia da CBF, provável contratação de treinador, né? A questão do presidente da CBF. Vamos ter notícias do Palmeiras, vamos ter notícias do Corinthians, tá aí já, né? Vamos ter notícia... Ah, não, essa aqui não é do Corinthians não, né? É isso mesmo aqui, do Corinthians. Tô viajando. É isso aí. Vamos ter notícias do Corinthians, da questão aí do Augusto Melo, vamos ter do Palmeiras, como eu já falei, do Flamengo. Uma situação inusitada que aconteceu com o Paquetá. Tudo isso para você aqui no nosso Sport Face News, tá bom? Vem comigo, eu já te peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua opinião. O que você acha dessas notícias? Ative o sininho das notificações para você ser notificado dos próximos vídeos. E compartilha esse vídeo, essa live, né? Porque vai ser vídeo, vai ser live, tudo junto e misturado. Primeiro vamos reagir a essa situação aí do Augusto Melo, né? Será que ele pode cair? Vamos acompanhar e vamos reagir ao vídeo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta terça-feira. Quem também convive com uma turbulência política é o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que virou alvo de um terceiro pedido de impeachment dentro do clube. Nesta segunda-feira, o conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, membro trienal do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, entrou com uma petição para pedir o impedimento do dirigente com base na reprovação das contas de 2024. No relatório protocolado no Conselho Deliberativo, além da rejeição aos números apresentados por parte da votação entre os conselheiros, Paulo Pedro se apega às recomendações do Conselho Fiscal e do CORE contra as contas pelo déficit de 181,8 milhões de reais e o aumento no endividamento do Corinthians. O passivo do clube atingiu 828 milhões de reais, que, segundo cálculos da diretoria, contam receitas a receber e resultam em 407 milhões de reais em dívida bruta. Daí, portanto, a situação vivida pelo Augusto Melo. Agora a gente tem também uma nota da Gaviões da Fiel, a principal torcida do Corinthians, anunciou uma mudança de posição e informou que a partir de agora já não se opõe mais ao possível impeachment do presidente do clube, o Augusto Melo. E a gente tem a arte aqui, a nota oficial da Gaviões da Fiel, para você que se liga no bate-pronto em todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. Então, o comunicado da Gaviões, abre aspas: no último sábado, a diretoria do Gaviões da Fiel se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumos do clube. Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corintianos, e diante do cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada pelos fatores graves. E aqui lista a torcida do Corinthians: a repetição de erros de gestões anteriores, como problemas recorrentes na base e nomeações com viés político, mostra falta de aprendizado e compromisso com o clube. A gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras antes opositoras, o que levanta dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações. A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho e em outras instâncias é inaceitável. Diante disso, exigimos que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para apresentar respostas claras aos pontos pendentes
um plano de ação com prazos definidos, a divulgação do orçamento de 2025 e a apresentação de relatórios trimestrais, fecha aspas. Daí, portanto, o comunicado da principal torcida organizada do Corinthians. Augusto Melo também vivendo essa instabilidade política, Flávio Prado. A gente comenta aqui a chegada do Dorival Júnior. Corinthians acertou a chegada de um novo comandante, mas e se destacava, né, a sequência ruim do Corinthians dentro das quatro linhas, goleada para o Flamengo, perdeu o clássico para o Palmeiras, demissão de técnico, enfim. Agora até tem 2 vitórias em 2 jogos com o Dorival Júnior, mas continua com uma turbulência fora das quatro linhas, Flávio Prado. O Corinthians, ele teve uma eleição onde o Augusto Melo ganhou com a união de vários grupos. Inclusive o vice dele, que era o Rubão, era um dos responsáveis por um grupo forte lá dentro. Quando ele rompe com o Rubão, logo no começo do mandato dele, ele perde a maioria. E a partir dali virou um fuzuê. Não para nunca nessa coisa. E tem muita gente com muito interesse por trás disso, de assumir o Corinthians. O Corinthians é um time endividadíssimo, 2 bilhões, eu não sei o quê, mas todo mundo quer isso. É inacreditável, né? Como é que... Hoje saiu uma notícia, só fazendo um parênteses, o Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa, que morreu no ano passado, ele tinha assinado um empréstimo com o banco Banif, que já não existe mais, para a Portuguesa, para saldar algumas dívidas. E os familiares dele eram os avalistas. Esse empréstimo nunca foi pago. E aí foi acionado o da Lupa, e ele disse que o negócio era da Portuguesa. E, em primeira instância, aceitou-se que a dívida era da Portuguesa. Só que o Banif, ele apelou, e aí a dívida caiu para a família do Lupa. Então agora os familiares do Lupa estão sendo questionados para ter que pagar essa dívida. Que é uma dívida que, segundo o Lupa, ele deixou o dinheiro todo na Portuguesa. A Portuguesa disse que esse dinheiro nunca foi da Portuguesa. Então, olha só isso, ele morreu e chega um pepino desse para os familiares dele. O cara quer ser presidente do clube com todas essas ameaças, com todas essas situações que acabam acontecendo, que podem acontecer. Imagine você pegar um time com 2 bilhões de tralalá de dívida, mas ainda assim os caras querem. Por que será, né? Um grande ponto de interrogação. O Augusto Melo, se ele sobreviver a mais essa, ele vai ter outros ataques, porque realmente é uma oposição muito grande, muito feroz, todo mundo querendo o lugar. O problema é que na oposição também não há um nome de consenso, então todo mundo quer, são vários grupos querendo. E aí ele está toda hora ameaçado, e não estou nem dizendo que não mereça, tá? Não é isso, não. Acho que o Augusto Melo é muito fraco, não poderia ter sido eleito presidente do Corinthians, mas aí é problema do Corinthians. Mas desde que ele chegou, ele sempre teve problema, além de todos os problemas do clube. Ele não está dirigindo o clube com responsabilidade fiscal, nada. Ele faz o mesmo que os outros faziam, os anteriores dirigentes do clube. E aí fica essa confusão toda. Então, nunca defenderia o Augusto Melo, porque eu acho que ele é muito fraco, é muito para ele o Corinthians. Mas realmente ele faz aquilo que os outros faziam e não tem sossego, porque todo mundo quer o cargo dele. E quando ele brigou com o Rubão, ele perdeu a maioria. E aí os pequenos grupos e os grandes grupos de lá ficam brigando pelo espólio, né? Só que o Augusto Melo está lá ainda, ele está querendo essa sobrevivência. Mas eu acho que ele vai ter o tempo inteiro briga, confusão em cima disso tudo. E agora é mais uma que talvez ele consiga sobreviver, não consiga, não sei. Acho que o Corinthians é que se ferra, porque caindo pro lado que cair com o Augusto Melo, qualquer um dos outros estão pleiteando o cargo, não vai mudar muita coisa. Pois é, pessoal, é isso aí que eu fico impressionado, né? O Corinthians se afunda cada vez mais em dívidas, faz dívidas que vai ter dificuldade para pagar. Assim, a politicagem dentro do Corinthians é algo, assim, incomparável. Todo clube tem politicagem, a gente sabe disso. Mas no Corinthians é abissal, é algo louco, sabe? E o Augusto Melo, desde que entrou, ele vem sofrendo perseguição política e tem aí as suas deficiências como né, presidente, enfim. Mas a gente observa que o cara está sendo perseguido politicamente desde que entrou, assumiu como presidente do Corinthians. Não tem paz para trabalhar. Não estou aqui colocando em questionamento
se ele é ou não competente, não é isso. É essa politicagem dentro do Corinthians que não acaba, nunca. Todo mundo quer essa treta no Corinthians, entendeu? E o que eu gostaria de questionar, Gaviões, é o seguinte: por que mudou de opinião só agora? Por que não teve essa opinião antes? Será que o Augusto Melo começou a errar? Foi só agora? Foi só agora que o Augusto Melo começou a errar? Por que vocês mudaram de opinião só agora? Ele já está sofrendo esses ataques, essas perseguições políticas há muito tempo. E vocês mudaram de opinião só agora? Enxergaram todos esses erros que vocês nomearam aí nessa nota só agora? Fica esse questionamento. Vamos continuar. Acho que o Augusto Melo está no mesmo nível dos outros que saíram. E quem vier também, você não vê grande perspectiva. Nós temos lá, nossa, tem alguém que pode fazer o que foi feito no Palmeiras, tem alguém que pode fazer o que foi feito no Flamengo. Não dá pra gente ver isso, não. Se tiver, tá bem escondidinho lá no clube. Mauro César tá aí. O endividamento do Corinthians aumenta, as contas foram reprovadas e o Augusto Melo também perde um apoio muito importante. O apoio da principal torcida do Corinthians, Mauro César. E é muito importante, vale lembrar que houve votação que foi interrompida e adiada e tal, em meio à manifestação de torcedores num clima até tenso do lado de fora. Sem esse apoio, digamos assim, é menos provável, digamos assim, ou mais improvável a permanência dele. Porque vai se criando a condição adequada para a votação, sem essa pressão externa. E com isso, a chance dele cair passa a ser maior. A situação é bem delicada. E aí tem um detalhe: como é que isso pode respingar no time? Porque a preocupação da atual gestão tem sido o quê? Não atrasar os compromissos com os jogadores para não desmotivá-los, e os outros vai pagando do jeito que dá. Por isso que vira e mexe entre transfer ban, tem Cuiabá protestando, o Flamengo reclamando, não recebi, não pagou, mas você não ouve falar de jogador reclamando de salário atrasado. Mas nesse caos financeiro, nessa situação delicada em que o clube se encontra, uma mudança de comando, como será? Vamos seguir a mesma linha de trabalho? Ou vai chegar alguém preocupado em tentar colocar a casa em ordem e isso de repente pode afetar o time? A gente não sabe. Tem isso também. É um elenco caro, jogadores caros. E assim, o Corinthians é como se fosse vamos pensar numa pessoa. O cara está devendo a todo mundo. Condomínio, conta de luz já cortaram, ele vai lá e paga um mês, aí liga de novo. Já não tem mais a TV a cabo. Internet ele está pegando a do vizinho, que ele pegou a senha do vizinho, não tem nem internet mais em casa. E assim vai, o telefone dele, ele meteu lá um pré-pago lá e tal, e vai dando um jeito, pega o Wi-Fi na rua, o cara tá quebrado, o Corinthians é isso aí, o cara tá quebrado. Mas o cara mantém um tremendo carrão na garagem, só sai com aquele carrão dele pra lá e pra cá, não tem nem seguro, se bater ou roubar, acabou. Mas ele anda num carro espetacular. O Corinthians é isso, é o cara que tá todo endividado, não consegue nem para pequenas despesas do dia a dia ter dinheiro, muitas vezes, mas mantém um carrão, que é o quê? É o time. O time é um time caro. O Memphis Depay é o jogador mais caro do Brasil. Ou ele talvez seja o segundo depois do Neymar, né? Que é uma situação diferente. O Neymar ele tem participação, né? Na parceria, na publicidade do Santos e tal. Vamos pensar em remuneração específica. É ele. Você ganha, é ele. Se não é ele, é o segundo. Agora mesmo, no fim de semana, ele atingiu um número de assistências, né? Acho que 25 pelo Corinthians. Aí ganhou um bônus. Ele ganhou um bônus para fazer o trabalho dele, que é fazer gol e dar assistência, principalmente. Aí ele ganhou um bônus. Parabéns para o empresário dele, fez um excelente contrato. Se tratando aqui de futebol brasileiro, excelente contrato, né? Números muito bons. Mas você vê, é isso. Aí ao mesmo tempo não paga o Cuiabá. Conseguiu lá com a CNRD prorrogar isso por 24 meses, parcelas suaves, trimestrais. O Cuiabá está lá cuspindo a abelha africana, o presidente, com toda a razão. Esse é o Corinthians. É isso. Agora, entrando um novo presidente, um novo gestor, se de fato acontecer, o que fará? Né? O cara vai seguir nessa? Porque se seguir igual ao Augusto Melo, a tendência é esse outro cara também ser questionado. Porque não tem sentido alguém entrar no lugar do Augusto e fazer como o Augusto. Vem cá, por que tirou o Augusto e entrou outro igual? E para ser diferente deles, tem que fazer o quê? Primeira coisa, gente, estamos ferrados aqui, temos que cortar custo. Isso não tem. Como é que isso não vai atingir o futebol? Como é que você faz? Aí você tem que vender jogador. Quem tem mercado aqui? A EEC tem que vender. Vender jogador, trabalhar com o time mais barato. Não tem saída, cara. Não tem como.
Esse cara imaginário aí, todo endividado, se ele vender o carrão dele, ele resolve boa parte das dívidas dele, pelo menos aquelas mais imediatas. Aí ele pega um ônibus, pega o metrô, pega o trem, anda a pé. Eventualmente vai conseguir pegar um Uber, mas a corridinha baratinha naquele preço promocional, tá? Ele vai conseguir pegar um Uber, não, um carro de aplicativo. E assim a vida segue. Agora, do jeito que tá, porque tem isso. Fala-se muito da saída dele, a própria torcida organizada. Agora eu quero sair do Augusto Melo. Ok, eu não me oponho a ela, né? Melhor dizendo. Essa é a posição, me parece. Perfeito. Se entrar um outro, se for um cara minimamente responsável, ele vai fazer tudo diferente. Isso aqui não é uma opinião, isso é uma obviedade. Obviedade. E assim, a gente fala isso com muita frequência, e isso deixa muitos torcedores incomodados, porque eles não conseguem perceber que todo comentário que é feito nessa direção não é para o mal do clube, pelo contrário, é para o bem do Corinthians. O Corinthians está mergulhando numa areia movediça. E o Corinthians é um paquiderme, né? Ele é gigantesco. Tirar um elefante da areia movediça é muito mais difícil do que uma pessoa. E ele está afundando ali, cara. Como é que você vai tirar um clube desse tamanho do buraco? Né? É complicado. E essa gestão, ela pegou a outra que já era complicada nesse sentido e ela consegue ser igual ou pior. Quando o Corinthians precisava dar uma estancada. Vê o caso do São Paulo. São Paulo está numa discussão o tempo todo porque não pode gastar, mas pelo menos está havendo uma trava ali. Você vê que o Calera se machucou, aí inicialmente falaram que ia contratar alguém, né? Agora eu já não tenho ouvido falar muito sobre... Não tem como contratar o São Paulo, vai ter que ficar com os meninos lá mesmo. E seguir a vida. E bem ou mal tá ali, tá na posição de meio de tabela, na Libertadores tem um jogo importante hoje, mas tem uma chance grande de conseguir uma classificação, vai avançando e vai tocando a vida, vai embora. É isso, não tem outro jeito. A dívida do São Paulo também é grande, né? Mas a do Corinthians é um negócio colossal. Colossal e assim, que é outra coisa que o torcedor não percebe. Quando você contrata o Memphis Depay, por exemplo, você automaticamente contrai uma nova dívida. Porque você assumiu um compromisso de pagar a esse jogador uma quantia significativa durante um período determinado. Aí você soma tudo que vai custar, é uma nova dívida, você vai ter que pagar, mesmo que ele se machuque. A não ser que você rescinda o contrato por algum outro problema, como aconteceu agora com o Dudu, com o Cruzeiro. Que o Cruzeiro deu sorte com o Atlético, justamente o rival que ofereceu, por causa do Cuca, certamente. Né? O Cuca trabalhou com ele no Palmeiras e tal, e deve ter pedido, né? Certamente pediu. Então salvou o Cruzeiro, porque senão o Dudu podia falar, quero saber, tem um contrato. O empresário dele falou isso. Então, tem um contrato para ficar, não está errado. Você assinou porque quis. Então vamos ficar aqui no banco e tal, pode ser reclamado. Porque a reclamação dele não era motivo para rescindir o contrato, para dar uma justa causa. No máximo um esporro, né? Porra, Dudu, se for em público reclamar, peraí. Mas não para chegar nesse ponto. E o Atlético meio que salvou o Cruzeiro de um problema aí financeiro, de ficar pagando um jogador que ia ficar no banco, pelo jeito. Certamente ia ficar no banco, né? Então essa é a situação. Quem entrar, se entrar alguém, se for igual, a lógica é também pedir impeachment desse cara. Se for diferente, isso vai ter impacto provavelmente no time de futebol. E aí o torcedor tem que ter maturidade e entender. Cara, nós estamos ferrados aqui, cara. Você quer que o seu clube... Vou até fazer um breve comentário sobre outro clube. Prestem atenção na situação do Lyon no futebol francês. O Lyon sofreu derrota no fim de semana, está fora das competições europeias, as chances são remotas de conseguir classificação para a Champions, então. E há pouco tempo estava lá, o John Textor trocou o técnico, não melhorou com o Paulo Fonseca, não melhorou, o time está mal colocado, está ainda sob ameaça de rebaixamento à segunda divisão, por não cumprir lá as normas do fair play financeiro. Então você está todo encalacrado. Como isso vai impactar no Botafogo? A gente não sabe ainda, mas pode impactar terrivelmente. O clube Botafogo, clube social, já tem uma recuperação judicial. Imagine a SAF do Botafogo entrando em recuperação judicial. Pô, você está fazendo uma previsão catastrófica? Não, estou levantando uma possibilidade real diante do cenário que você vê do clube, que digamos assim, a matriz, né? A matriz não, mas se a empresa dele, a Eagle, né, fosse um shopping, o Lyon seria aquela loja principal, sabe, do shopping, aquela que atrai as pessoas, aquela loja grande e tal, o Lyon, né? Aí o Botafogo vem um pouco ali, o Molenbeek pequenininha, aquela lojinha que tem café e tal. E o Crystal Palace nem é dele totalmente, é 40 e poucos %, então fica ali como um anexo ali. E assim vai. É isso aí, você que é torcedor do Corinthians, o que você acha dessa notícia? Vamos parar a reação por aqui, porque o debate é muito longo. A gente, para reagir aos vídeos, a gente tem que reagir parte do conteúdo, para não ter problema com o YouTube. O que você acha, você que é torcedor do Corinthians? A situação do torcedor do Corinthians são duas situações complicadas. Se vier uma direção nova,
que vai pensar na reestruturação do clube, financeiramente principalmente, e aí isso vai impactar diretamente no elenco do Corinthians. Vai ter um elenco, né, provavelmente um elenco enxuto, um elenco com menos jogadores, né, de grande impacto, de nome, né, um elenco mais simples, vamos dizer assim, né? Esses medalhões, né, não vão figurar entre o elenco do Corinthians. Então o Corinthians vai ter uma equipe mais simples, né, um time, um elenco mais simples, né, mais modesto. Isso pode impactar nos resultados dentro de campo. Se o Corinthians, se vier uma direção que vai continuar fazendo o mesmo que o Augusto Melo já faz, né, que é ficar acumulando dívidas, contratando grandes nomes a peso de ouro, né, igual o Mauro César falou, o DPI ganhou um bônus por assistências, né, o número de assistências que ele alcançou, ou seja, ele ganhou um bônus pelo fato de ter feito aquilo que ele já recebe um salário para fazer. É loucura, meu. É loucura isso. É coisa de doido. Então, assim, realmente o Corinthians está num beco sem saída. Se vier alguém que vai continuar fazendo o que o Augusto Melo está fazendo, a tendência uma hora esse buraco vai chegar no fundo. Uma hora. Entendeu? Se vier fazendo uma renovação, mudando a metodologia, né, cortando gastos, investimentos, isso vai impactar provavelmente nos resultados em campo. É o que o Mauro disse, eu achei muito importante. Será que a torcida vai ter condições emocionais, digamos assim, porque a torcida do Corinthians, a fiel, ela é muito emocional. Será que vão ter a maturidade para entender o momento, aceitar os resultados ruins que porventura vier, até o Corinthians se reestruturar financeiramente? Fica aí essa pergunta. Deixa a sua opinião, você que é corintiano, aqui embaixo. O que você acha disso tudo, dessa situação do Corinthians, Augusto Melo podendo cair, podendo o Corinthians ter aí de repente um novo presidente? O que você acha? Deixa a sua opinião, deixa o seu like, tá bom? Aqui nesse vídeo, nessa live.